Glorioso Deus e eterno Pai celestial. Repita isso. Glorioso Deus e meu Pai celestial. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, falamos contigo nesta hora, Senhor. E nós temos a certeza que tu nos ouve. Reconhecemos a tua grandeza, Senhor. Reconhecemos a tua santidade. E somos gratos a ti, Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Fala comigo, Senhor, através da tua palavra, nesta noite, em nome de Jesus. E não permita que o inimigo roube de mim a verdade da tua palavra, na minha mente, no meu coração. Seja feita, Deus, a tua vontade, acima da minha vontade, na terra e nos céus, na vida de cada pessoa que está aqui, lá na minha casa, na minha família. Senhor, visita agora, com os teus anjos, a minha casa, a minha família, o local onde eu trabalho. É o que te peço, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Se você trouxe a tua Bíblia, eu gostaria que você, se eu fosse o pastor dessa igreja, eu ia fazer aqui de repente o pessoal fala de vaquinha, né? Para comprar bastante Bíblia para dar para esse pessoal. Porque eu gosto que as pessoas, de fato, venham com a sua Bíblia. Sabe, se eu fosse contar alguns testemunhos meus aqui, aliás, o pastor desta igreja, ele me pediu para me trazer uma mensagem, uma palavra, falando da minha vida, da minha conversão, do que aconteceu comigo na minha caminhada e tal, mas eu me senti assim, ainda um pouco despreparado, e eu acertei na mosca, porque quando eu faço isso, eu faço junto com a minha esposa, e ela não pôde vir, né? Deus sabe todas as coisas, né? E eu não trouxe. E eu lembrei também que eu fiz uma promessa na última vez que eu estive aqui, trazendo a mensagem da palavra para vocês. Lembrei que eu disse que ia falar de pecado, né? De alguma forma nós vamos falar de pecado também nesta noite. Então eu gostaria que todos tivessem a Bíblia. Não te constranja se você não tiver, não, né? Porque com certeza o menino lá já sabe a tradução da Bíblia que eu vou usar aqui, e ele vai colocar ali, né? Então, livro de Juízes, eu vou te dar alguns segundos para você pensar. Juízes, capítulo 13, vou te dar alguns segundos aí. Juízes, para quem não sabe, é antes de José e depois de Jó, ou melhor, é entre Josué e Jó, no Antigo Testamento. Se eu fosse dar um título para esta mensagem de hoje, queridos, eu diria que o título seria: morrer com Cristo, sim, viver sem Cristo, jamais. Diga isso: morrer com Cristo, viver sem Ele, não. Aleluia. Morrer com Cristo, sem Cristo não tem futuro, não é verdade? Então, Juízes capítulo 13. Eu vou ler e você tem a tua Bíblia aí, o versículo 2, que diz assim: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Versículo 3: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Versículo 5, repete de novo aqui no início: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça
não passará navalha. Ou seja, não mexa no cabelo do menino. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Não precisamos conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, queridos, para entender que, até com uma certa facilidade, não é? Que a passagem que acabamos de ler aqui em Juízes está falando a respeito de Sansão, nazireu de Deus, filho de Manoá, com uma força diferenciada dos demais homens daquela época, e que Deus o enviou para livrar o povo de Israel da servidão dos inimigos filisteus. Mas, queridos, a causa pela qual o povo de Deus sofria, sendo atacado pelo inimigo constantemente, nada mais era do que a desobediência a Deus. Diga, desobediência traz consequência. Isso, eu vou mexer com você de vez em quando. Sabe, o povo de Israel, eles já sabiam sobre os falsos deuses, já sabiam sobre o perigo da desobediência, mas preferiram servir aos falsos deuses, por isso estavam sendo atacados. Se eu não conseguir viver com a fidelidade conforme Deus ordena, meu amado, o inimigo me ataca e leva vantagem. A desobediência em Israel trouxe consequências, e por 40 anos, diz a palavra, o povo estava sendo judiado, massacrado pelo inimigo, pelos filisteus. E eu imagino Deus procurando em Israel, na época, alguns ali de coração aberto e voltado exclusivamente para Deus, para que a misericórdia de Deus alcançasse aquele povo. Você imagina isso? E o tempo foi passando, Israel não tinha até então ninguém tão forte para vencer os filisteus nas guerras, nas batalhas, enfim, e finalmente Deus encontra em Manoá e na sua esposa pessoas fiéis aos mandamentos. A misericórdia de Deus é imensa, e o Senhor envia então um anjo, e aquele anjo, conforme nós lemos, ele vai e ele fala com aquela mulher, conforme nós lemos aqui, e ele diz: terás um filho. Meu irmão, minha irmã, Deus fala. Diga, Deus fala. Olha para o teu irmão, diga para ele: Deus fala contigo também. Deus falou com aquela mulher através daquele anjo: não cortarás os cabelos do teu filho, ele será nazireu de Deus. Ou seja, o menino seria consagrado. Este é o significado real de ser nazireu. O menino seria consagrado, separado para os planos da obra de Deus, seria dedicado totalmente ao Senhor, o filho daquela mulher até então estéril. Irmãos, os nazireus, eles eram levados pelo próprio Deus de alguma forma a demonstrarem pela maneira de viver o máximo de padrão de santidade, de consagração, de dedicação diante do povo. E a dedicação completa do nazireu, desta forma, queridos, é um exemplo daquilo que todo cristão deveria procurar ter na sua caminhada com Deus. Dedicação, ou seja, viver num padrão divino, viver num padrão de santidade, nas atitudes, no falar, no padrão divino de santidade, de consagração, de dedicação diante do povo, na igreja. A dedicação total a Deus, a pessoa deveria
brotar, deveria primeiro brotar do coração da pessoa este sentimento de estar afinado com Deus, com a palavra de Deus. Pois bem, a mulher de Manoá teve um filho, conforme disse o anjo. O menino cresceu, o Senhor abençoou aquele menino, e o Espírito do Senhor começou a usá-lo. Ele foi crescendo, ele cresceu, e a força chegou nele. Era um jovem com certeza, com muita força, e o Espírito de Deus começou a usar aquele homem para derrotar os filisteus. E por algum tempo ele lutou por Israel. E eu posso imaginar também, queridos, sobre os cabelos de Sansão, de onde consistia aquela força física. Eu posso imaginar, você pode imaginar comigo também, um sinal do poder de Deus sobre ele. Aleluia por isso. E enquanto Sansão fosse fiel, o coração de Deus permaneceria ligado ao coração de Sansão, e o plano divino se realizaria do jeito que Deus planejou. Se realizaria do jeito que Deus planejou, mas não foi assim, queridos. Deus queria que se cumprisse o plano A na vida de Sansão. Sim ou não? Você conhecia a história? Quem não conhecia, levante a mão. Então a palavra é para você, é para todos, mas principalmente para aqueles que não conheciam a história. Porque quem conhece a história, né, vai ficar em espírito, vai ouvir e vai analisar-se a si mesmo, né, e vai trazer para dentro de si o que Deus, que o Espírito Santo quer falar para você nesta noite através desta mensagem. Então Sansão seria bem mais feliz na vida, irmãos, com o plano A de Deus para Israel e para ele mesmo. Mas o que é que aconteceu? Começou a olhar para outro alvo. Sansão começou a descobrir o seu coração. Os olhos de Sansão se voltaram para uma mulher filisteia. E esta atitude, queridos, não agradou os pais de Sansão e muito menos a Deus. Sansão afeiçoou-se a Dalila, uma mulher filisteia. Os cabelos longos de Sansão, irmãos, de onde consistia a força de Deus nele, aqueles cabelos traziam marcas de comunhão com Deus, traziam marcas do poder de Deus, e a força do Espírito de Deus se manifestava em Sansão, enquanto os seus olhos e o seu coração permanecessem em Deus mesmo. Sabe, queridos, muitas vezes Deus quer abençoar uma pessoa, Deus quer abençoar a casa daquela pessoa, a família daquela pessoa, todos de sua casa, com o plano A. Mas de repente, aquela pessoa começa a se desviar dos caminhos do Senhor, a se desviar da palavra de Deus, começa a reclamar, começa a olhar para outras direções. De repente a pessoa começa a querer que as coisas aconteçam somente do seu jeito, não é? E aí então ela vai perdendo a comunhão com Deus, se rebela, desobedece, aquela pessoa começa a cair e acaba atrasando a bênção que Deus tinha para a sua vida e para a sua casa, para a sua família. Deus muitas vezes, amados, pela sua misericórdia, mesmo assim, Ele concede bênção para aquela casa, para aquela família, porém, acaba mudando o plano A para o plano B, porque os planos de Deus sempre se cumprem. Se não é da forma que Ele, de fato, mandou fazer, para a família, para a pessoa, se não é de uma forma, então vai ser de outra. Então acaba mudando o plano, Deus acaba mudando o plano A para o plano B, com relação
ao povo filisteu e com relação a Sansão. Deus às vezes tira aquela pessoa até do meio dos seus, leva com ele, não é? Como no caso de Sansão, para que outras pessoas não venham a se perder. Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano traçado, e eu quero te dizer, Deus tem um plano traçado para a tua vida, Deus tem um plano traçado para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para os teus netos. O plano A de Deus já está escrito, mas nós precisamos, nós que entramos nesse plano de Deus, nós precisamos entender, e geralmente a gente não entende os planos de Deus para nós mesmos. E eu te digo, repito, Deus tem um plano traçado na tua vida, mas este plano só será realizado com sucesso total, meu irmão, e sem que você se fira, se for do jeito de Deus e da forma como Ele planejou. Deus traçou um plano para a vida de Sansão, para que fosse cumprido conforme a direção de Deus mesmo, mas Sansão escolheu fazer do seu jeito. O plano de Deus não deixou de ser cumprido, é verdade, mas Sansão se feriu, Sansão se machucou no meio do caminho, foi perdendo a visão que Deus tinha para ele, e à medida que ele foi perdendo a visão, ele também foi sofrendo. Irmãos, o Senhor havia abençoado a Sansão, Deus revestiu Sansão do poder do Espírito, mas mesmo assim ele veio a cometer erros fatais que o levaram ao fracasso espiritual e até a sua morte física, conforme diz a palavra. Quem conhece a palavra sabe o que eu estou falando. Aquele homem forte, queridos, ele não se firmou na palavra de Deus, e o que ele conheceu, de repente, deixou de colocar em prática. Então ele demonstrou falta de interesse a respeito para com os mandamentos, desprezou a lei de Deus quanto ao casamento misto, não fez caso do ensino que seus pais lhe transmitiu da parte de Deus, abandonou os princípios bíblicos de vida para fazer a sua vontade própria. Sansão, meus amados, decidiu se liberar suas emoções e atender seus desejos de maneira desagradável a Deus. Enfim, aquele homem tão forte fisicamente, ele menosprezou os dons e o poder que Deus tinha dado a ele. Diga assim, ó, eu não menosprezo, diga, os planos de Deus na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Então foi um conjunto de erros, amados, que levou Sansão a perder a sua visão espiritual, e eu creio que ao desviar os olhos de Deus, preferindo os olhos de Dalila, a partir daquele momento, a visão de Sansão não era mais espiritual, não era mais para cumprir o mandado de Deus. E o mandado de Deus para Sansão era como? Era o quê? Julgar a Israel. Essa era a missão de Sansão, julgar a Israel. Sabe, a exemplo deste homem forte, quantos, queridos, quantos têm perdido a visão espiritual e deixado que o inimigo se apresente com astúcia para atacá-los no caminho do Senhor? Quantas pessoas, muitas vezes, você conhece, ou eu conheço. Mas, amados, 7 tranças, diga 7 tranças. Você sabe o que eu vou falar agora, não? Diga 7 tranças. 7 tranças foram trançadas nos cabelos de Sansão. Tal era a intimidade que ele tinha com Dalila. Dalila conseguiu trançar. Dalila conseguiu trançar 7 tranças nos cabelos de Sansão. Diga 7 tranças. A grande força física de Sansão, repito, não provinha dele mesmo, mas sim do Espírito de Deus ter descido sobre Sansão.
E a primeira trança que Sansão perdeu foi a trança da desobediência. A segunda trança que Sansão perdeu foi a trança da fidelidade. E por quê? Porque ele deixava de ser fiel a Deus e ao seu ministério. A terceira trança que o nazireu acabou perdendo foi a trança da oração. Ou seja, ele já não orava mais, já não falava mais com Deus. A quarta trança foi a trança do amor pelas coisas de Deus. Percebe? Tudo é gradativo, vem devagarinho, devagarinho. O inimigo vai derrotando, vai colocando outros gostos no coração daquela pessoa. E Sansão foi perdendo as tranças. A quinta trança que Sansão perdeu foi a trança da comunhão. Sabe, queridos, quando se perde a trança da comunhão, quando o cristão perde esta trança da comunhão, ele pode gritar do jeito que quiser, pode até espernear, porque a palavra sem o poder do Espírito Santo, ela não penetra nos corações, não tem nenhum poder. Sansão tinha perdido também a trança da comunhão, irmãos. A comunhão deve estar conosco em qualquer lugar, queridos. Eu espero que a mensagem desta palavra nesta noite tire você do lugar, deste lugar que é bom, mas de repente você encontra um lugar, vai encontrar com certeza um lugar ainda melhor para a tua vida. Sansão tinha perdido então a trança da comunhão. E queridos, a comunhão deve estar conosco em qualquer lugar, seja na escola, seja na oficina, em casa, no escritório, no volante do seu veículo, em cima, por que não, pedalando numa bicicleta, na cidade, enfim, no campo, em qualquer lugar. Onde estava a mulher de Manoá quando o anjo falou com ela? Onde que ela estava? Você sabe onde é que ela estava? Estava na roça, mas estava em comunhão, ela estava em comunhão com Deus, e o anjo ali mesmo falou com ela. Ela teve a visita do anjo do Senhor, não é? Ali mesmo, naquele lugar, trabalhando. Deus estava ali comungando com ela e com seu marido. Mas Sansão também perdeu a trança da comunhão. A sexta trança perdida por Sansão foi a trança do testemunho. Sansão já não dava bons testemunhos. O testemunho de Sansão era péssimo, queridos. Tornou-se péssimo depois que os olhares de Sansão foram para outros lados, e ele vivia na boemia, vivia bebendo, trabalhava, se prostituía, se misturava com os filisteus e fazia pacto com eles, com o Deus deles. A sétima trança que Sansão perdeu foi a trança da fé. E sabe, quando Sansão perdeu a trança da fé, aí foi realmente o caos. Ao perder a trança da fé, Sansão parou de fazer as obras de Deus. Sansão também era juiz, ele era juiz, e na época ele era o único juiz. Por isso que Deus, não é? Deus colocou Sansão para realmente julgar a Israel. E ele era o único juiz, nenhum indouto podia falar coisa alguma, e só ele tinha o diploma de falar naquela época. Então, queridos, a alma de Sansão se angustiou, e ele se angustiou de tal forma que o seu coração foi sendo gradativamente descoberto. Dalila conseguiu fazer Sansão dormir sobre seus joelhos, chamou o homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e retirou-se dele então aquela força. Não vinha do cabelo, claro que não vinha. O cabelo era aquela aliança que ele tinha feito, que a mãe fez, né? Entre ele e Deus. Então retirou-se dele aquela força que vinha do Espírito de Deus sobre Sansão. E agora a obra
parava, porque Sansão tinha sido preso e pagava pelos seus erros. Muita gente diria: o Senhor retirou-se dele? Sabe, Deus nunca abandona ninguém. Nós é que abandonamos Deus. Eu diria que o pecado foi a grande causa da separação entre Deus e Sansão. Deus retirou-se dele desta forma. Ali em Juízes, capítulo 16, versículo 21, diz o seguinte: então os filisteus pegaram Sansão, olha só, arrancaram-lhe os olhos, os 2 olhos. É a palavra de Deus que diz isso, não sou eu. Os filisteus pegaram Sansão, arrancaram, perdeu a força, né? Sansão perdeu a força. Arrancaram os olhos de Sansão, levaram Sansão para Gaza e amarraram Sansão com 2 cadeias de bronze. E andava ele, então, colocaram ele no engenho, tipo de um cárcere, não é? Você imagina aquele homem empurrando aquelas rodas. Quem é que conhece engenho aí? Conhece engenho, né? Eu também conheço engenho. E naquelas épocas, imagina, na minha época de guri, o engenho era tocado a boi, né? Como seria na época de Sansão? Colocaram Sansão para empurrar aquela roda de engenho. E ele estava ali, ficou ali sofrendo e tal. E eu pergunto para você, meu irmão, era isso que Deus queria para ele? Sim ou não? Não. Não era isso que Deus planejou para Sansão. Porque foi que o Senhor retirou-se dele? Porque foi que o Espírito de Deus, melhor dizendo, retirou-se de Sansão por causa do pecado. Sansão cedeu ao pecado, se envolveu com Dalila, descumpriu com as ordens de Deus e igualou-se aos idólatras daquela época. E Deus então retira-se dele, desse juiz, por causa da sua contínua desobediência. Só por isso. Foi escolha própria. Sansão fez a sua escolha. Uma tristeza, não é? Agora preso, cego, moendo como animal no engenho, sendo ali chicoteado, pagando o preço do pecado. O tempo foi passando o tempo e tal. Sansão continuava moendo o barro no engenho, como faziam os israelitas do Egito. Foi passando o tempo. Lá mesmo no engenho, eu creio que Sansão teve tempo para refletir o suficiente. Eu imagino Sansão se arrependendo. Eu imagino Sansão ali refletindo um pouco mais e dizendo para si próprio: Deus, como eu era feliz. Como eu era feliz. E Sansão se arrependeu. Diga isso, Sansão se arrependeu dos seus pecados. Faça assim, olhe para cima, para Deus, não para mim. Diga: eu também, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Pecado tem nome. E quando eu chegar em casa nesta noite, eu vou falar contigo em oração, e eu vou confessar os meus pecados, um por um, com os nomes, um por um, em nome de Jesus. Sansão se arrependeu ali. Imagina você que começou a acontecer. Começou a crescer os cabelos dele. Os cabelos de Sansão começaram a crescer. Agora Sansão estava cego, não é? O inimigo arrancara de Sansão os 2 olhos. Sansão havia se desviado dos caminhos.
E lá um dia diz a palavra, os príncipes dos filisteus, eles então resolveram oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom, deus deles. Os filisteus, eles acreditavam, queridos, que o deus de Dagom foi quem facilitou a prisão de Sansão. Eles acreditavam nisso. E quando eles viam Sansão daquele jeito, né, tiravam chacotas de Sansão, brincavam com Sansão, batiam no rosto dele, de um lado para o outro. Você imagina? Quanta humilhação. Eles então louvavam o Deus deles, e para alegrar esta festa então, mandaram buscar Sansão no cárcere, e eles envergonhavam Sansão e diziam: onde está a tua força? Onde está a força do desviado? Onde está a força deste homem desviado? Onde está a força? Quem é o Deus dele, em outras palavras? Irmãos, Deus prefere abençoar um desviado que se arrepende, mesmo no caso de Sansão, do que alguém que prefere não se arrepender numa situação cômoda e prefere também continuar pecando. Sabe, o desviado da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor, por mais que ele esteja no pecado, ele ainda tem um pouquinho de chamas dentro dele. Eu creio nisso. Ele ainda tem um pouquinho de chamas dentro dele, e nesse caso só depende do seu arrependimento, só depende dele mesmo, só depende do seu grito de socorro a Deus, só depende de uma decisão de parar de pecar, dar um basta no pecado e dizer sim para Deus, se voltar para o Senhor e levantar-se outra vez. Eu creio nisso. Você crê nisso? Então diga aleluia. Eu também creio, pastor. Você conhece algum desviado? Eu conheço bastante. Bastante. E sabe, geralmente a igreja que não tem muita sabedoria, quando eu falo da igreja, eu falo de pessoas, ela fica assim, ó, para o desviado, ó, lá vai o cara que fez isso, fez aquilo, olha, lá vai o desviado, ele faz assim, só que ele não percebe, que enquanto ele faz assim com o dedo, tem 3 virados para ele, não é assim? Então deixa eu te passar uma coisa para você nunca mais esquecer. Nós temos que abençoar o desviado, não aquilo que ele faz de repente. Orar, nós temos que orar por ele, para que Deus tenha misericórdia dele, como teve de Sansão, apesar de que daqui a pouco você vai saber o que aconteceu com Sansão. Nós temos que orar pelo pecador. Os filisteus mandaram então buscar Sansão no engenho de torturas, para brincar, fazer chacota com ele, mas nestas alturas, queridos, Sansão já tinha se consertado com Deus, lá mesmo no calabouço do sofrimento, lá mesmo naquele lugar terrível, e ele ainda encontrou forças para orar. Ele encontrou forças, Sansão encontrou forças lá naquele engenho, naquele lugar de sofrimento, para se reconciliar com Deus. Então ele se reconciliou, e aquele homem, ele estava cego fisicamente, mas, aleluia, fisicamente, meu irmão, Sansão começou a olhar para o verdadeiro alvo, Sansão começou a olhar para o Deus verdadeiro, e assim, aleluia, ele voltava para o templo do Espírito de Deus nele. E queridos, quando o homem se volta para o templo, quando o homem se arrepende, quando ele confessa e reconhece que não importa o pecado que cometeu no passado, o que é que acontece? A misericórdia de Deus o alcança, e ele é perdoado, porque quando ele diz,
eu estou voltando para o templo, alguma coisa de extraordinário está acontecendo realmente. Irmãos, mandaram um moço, um menino, na verdade, mandaram um menino buscar Sansão. Foi um menino que foi buscar Sansão lá no engenho. E aquele homem zarrão, Sansão, ele deixou as correntes, deixou o engenho de barro, ele deixou tudo e voltou para o templo. O menino que trazia Sansão, meus amados, este menino representava o Espírito Santo que guiava Sansão de volta para o templo. E se eu fosse você, eu dizia glória a Deus. E aquele monstro de homem, ele veio acompanhado pelo Espírito Santo, ele veio acompanhado pelo Espírito de Deus. E amado, Sansão ficou sabendo que lá no templo dos inimigos filisteus tinham 2 enormes colunas, na casa, né? Tinha 2 enormes colunas. Sansão ficou sabendo que com certeza mantinha aquelas colunas, mantinha aquele templo de pé. E quando adentrava no templo, ele disse, enquanto ele adentrava ali no templo, imagina ele cego, ele disse para si mesmo: eu quero me abraçar nestas 2 colunas, eu quero me abraçar nestas 2 colunas. E queridos, uma das colunas do templo, que ainda estava segurando aquilo lá, era o Pai. A segunda coluna era o Filho. E com Deus não se brinca. Diga, com Deus não se brinca. Diga, eu não brinco com Deus. E Sansão então, ele dizia: eu quero me abraçar a essas colunas, eu quero me abraçar a essas colunas. Meu amigo, meu irmão, se você se abraçar comigo, você pode correr o risco de cair comigo também. Se você se abraçar no teu marido, na tua esposa, eu estou falando isso espiritualmente, ambos poderão cair. Se você se abraçar na tua religião, no maior pregador do mundo, também você corre o risco de cair. Se você se abraçar no teu trabalho, na tua empresa, no teu pai, não é? Às vezes a gente idolatra o pai, né? Idolatra filho, não tem nada a ver com as honras, tá? Se você se abraçar no maior pregador, se você se abraçar no teu trabalho, na tua empresa, no teu pai, na tua mãe, filho, carro, enfim, se você se abraçar na tua Dalila, na tua namorada, você corre sim o risco de cair com ela. Porém, eu te digo, em nome de Jesus, se você se abraçar no pai e no filho, aleluia, jamais você cairá. Muito pelo contrário, você estará seguro para sempre, abraçado com Deus, com Jesus, e o Espírito Santo, ele estará te guiando para que você permaneça de pé e muito bem fortalecido para a glória do Senhor. Aleluia. Eu não vou te cobrar não, mas eu vou fazer você lembrar. Você está abraçado nas colunas? Você está abraçado com Jesus? Você se sente, meu querido, minha querida, abraçado com o Espírito Santo? E para encerrar as perguntas, por quem você se sente abraçado? Espiritualmente falando. Reflita. Curva a tua cabeça só um pouquinho e feche teus olhos. Em espírito, faça isso em espírito. E diga após mim. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo.
Mais uma vez, diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Fale com mais firmeza, diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Aleluia. Pode abrir os teus olhos. É isso mesmo. O verdadeiro templo do Espírito Santo é você. Você é um Espírito Santo que caminha. Você é o Espírito, você é o templo do Espírito Santo que caminha. Você é o templo do Espírito Santo que está em vários lugares. Por onde você tem levado o templo do Espírito Santo? Deus Pai e Deus Filho são as colunas nas quais devemos estar abraçados. E o Espírito Santo é aquele que pode nos guiar para o caminho verdadeiro, para a nossa salvação eterna, queridos. Mas sabe, irmãos, para que sejamos guiados pelo Espírito Santo, precisamos permanecer na obediência da palavra. Precisamos estar firmados na fidelidade, firmados na oração, no amor, na comunhão, no testemunho e na fé. Sansão abraçou as colunas. Quando Sansão se abraçava nas colunas, voltaram então novamente as forças em Sansão. E no capítulo 16, no versículo 28, no livro de Juízes, a palavra diz o seguinte: capítulo 16, versículo 28, a palavra diz assim: Sansão clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, Senhor Jeová, te peço, lembra-te de mim agora, me fortalece, só esta vez, Deus, só esta vez me fortalece. E ele continuou falando, continuou se expressando para Deus. E no versículo 29, abraçou-se Sansão com as duas colunas do meio, em que segurava a casa, segurando numa com a mão direita e na outra com a mão esquerda, diz a palavra. No versículo 30, Sansão disse: morra eu com os filisteus, porque claro, ele estava ali abraçado naquelas colunas, e certamente eram aquelas colunas que seguravam aquele templo, aquela casa, e com a força que ele já estava nele novamente, o que ia acontecer? Com certeza morreria junto com os demais. E ele então inclinou-se com toda a força, e a casa caiu sobre o povo que ali estavam. E assim foram mais os mortos, diz a palavra, que Sansão matou na sua morte, do que os que matara na sua vida, diz a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, antes ele estava vivo, fazendo o que queria, o que bem entendia, antes no pecado. Ele era um vivo morto. E agora ele era o quê? Um morto? Um morto? Um morto? Morra para Deus. Ou melhor, morra para o mundo e viva para Deus. Morra para o mundo. Agora sim, você pode apontar assim com carinho, assim, olhar para o teu irmão com carinho e dizer assim: olha, o meu